Graça e paz abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. E o Espírito Santo me deu uma porção. Ele me dá, Ele me deu. E eu vou trazer aqui no canal. Corra, abençoado, para ouvir essas preciosidades desse evangelho. Corra, porque eu estou correndo, abençoado. Eu sou uma enviada de Deus para levar a sua palavra. Eu sou uma enviada de Deus para levar a sua palavra. Logo, se Ele fala, eu tenho que falar também e passar para os filhos de Deus a palavra dele à frente. Deus é tudo, abençoado. Deus é tudo, Deus é amor. Deus é tudo, é amor, me acompanha onde eu vou, minha vida prosseguir. Deus, eu não sei o que seria sem a tua companhia, felicidade e harmonia deixariam de fluir. Senhor, dai-me sabedoria e entendimento para que eu possa falar corretamente a sua palavra, como está escrito, para que eu não seja motivo de zombaria. Como está escrito, é como eu devo falar. Me ensina, Senhor, pois Tu és sábio, o maior de todos. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, aquele que me ensina tudo e todas as coisas. Achastes graça em mim, Senhor, por isso eu te amo, por isso muito obrigada por tudo. Revele sua graça aos teus santos irrepreensíveis e inculpáveis diante do Senhor. Amém. Revela a tua graça, porque só tu é Deus, pode fazer tudo e todas as coisas. Eu não posso, eu posso evangelizar, mas quem pode revelar a sua graça é somente o Senhor, o sábio, o santo, o dono de tudo e de todas as coisas. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor maravilhoso. Eu não me canso de falar da sua palavra. Eu não me canso de fazer o bem, porque assim está escrito, para que nós façamos o bem e não o mal. Combatemos o bem com o mal. É assim que está escrito, Senhor. Por isso eu creio, por isso eu falo. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Diz aí, abençoado. Amém, Maria. Amém. Quando estamos concordando, tá certo, abençoado? Vamos regozijar na graça, abençoados. Olha, anotei aqui o que o Espírito Santo me diz. Tem um caderno e uma caneta, abençoado, para anotar os textos da revelação. Deixa eu tirar algumas coisas aqui da minha mesa. E vamos tomar um café juntos. Amém, abençoados? Vamos tomar um café juntos. Corra, abençoado, para ouvir essas escrituras. Eu não vou ficar aguardando 1000 visualizações ou 400 visualizações ou 500 ou 600. Eu vou ministrar. Amém, abençoado? Porque nós não estamos por vista de visualizações. Estamos crendo, estamos falando, estamos vivendo por fé, que tem alguém seguindo, não a mim, mas sim a palavra de Cristo ressuscitado. Amém? É essa a nossa fé. Abra aí o abençoado, sua Bíblia, em Romanos. Romanos, vamos começar pela epístolas de Paulo, pelas cartas do apóstolo Paulo, nosso apóstolo. Que Deus me ajude e eu consiga em 30, 40 minutos fazer essa ministração, porque a hora passa tão depressa, abençoados. A hora passa tão depressa lendo as escrituras. Romanos, vamos lá. Romanos 12. Romanos 12. Romanos. Deus é tudo. Deus é amor. O que seria de mim se não fosse Ele? Romanos 12. Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal,
mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Vence a mentira com a verdade. Estás preparada para entrar no reino de Deus? Isso aqui é reino de Deus. Terreno e carnal a gente fala depois. Amém? Vocês são espíritos de Deus, filhos de Deus. Deus é espírito, Deus é pai dos espíritos, não é? Então vocês têm que entender a palavra espiritual. Primeiramente o reino de Deus, depois o terreno e carnal. Se assim for a permissão do Senhor falar. Ele diz em Êxodo 4, né? Eu colocarei as palavras na sua boca. Então ele me deu uma mente de Cristo para que eu entendesse a sua palavra espiritualmente. E os espirituais discernem bem todas as coisas. Eu estou crendo que você será um espiritual. Porque os filhos de Deus é muito carnal, não é, abençoado? Quando você fala combate o bem com o mal, eles... porque me xingou ali, me fez mal ali, então eu vou fazer o bem. Mas que bem? O bem é a palavra. Você tem que citar a palavra, abençoado. Ele me xingou ali. Tem que citar a palavra, abençoado. Porque você é espírito. Você veio do céu e você vai voltar para o céu. Porque a palavra diz que voltaremos para o céu. Então quem volta é porque um dia de lá veio. Jó 10. Jó, capítulo 10. Vamos começar por aqui. Jó, capítulo 10, versículo 11. Tem uma pregação aí, abençoados, que eu fiz. Há uma mentira dentro das igrejas e uma graça a ser revelada. Procure no canal Graça sobre Graça Macedo, tá certo? Meu nome é Maria. Eu faço evangelização da graça de Deus em Cristo Jesus, não é? Faço isso para a glória de Deus, tá bom? Jó 10, versículo 11. De pele e carne me revestistes, e de ossos e nervos me entretecestes. Vou ler direitinho e falar direitinho, para que eu não possa ser motivo de zombaria, ainda que Jesus foi, não é? Abençoado. Estais, pois, firme na graça, olhando para o autor e consumidor da nossa fé, olhando para Jesus, porque se você olhar para o homem, você perigoso cair. Esteja, pois, firme. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Tem um chamado e tem que prosseguir com este chamado, não olhando para o exterior, e sim olhando para os meus irmãos no interior. Amém? Esta é a palavra. De pele e de carne me revestistes. De pele e carne me vestistes. E de ossos e nervos me entretecestes. O que quer dizer essa palavra, abençoados? Que Deus coloca o espírito no ventre da madre, e este será revestido de ossos, de nervos, de pele. É assim que o Senhor faz. Por isso que Deus é Pai do nosso espírito, do nosso homem interior. Ele coloca o espírito no ventre de uma madre e reveste de pele, de carne, de osso, de nervos. É assim que Deus faz. Esta é a palavra, abençoados. Não pode mudar uma vírgula da palavra. Eclesiastes 12. Do pó volte à terra. Eclesiastes 12. Então, do pó volte à terra, e o espírito volta a Deus que o deu, certo? Então o espírito vai voltar a Deus, porque um dia foi de lá. Foi de lá
Deus colocou no ventre da madre, revestiu de pele, revestiu de osso, revestiu de carne, de nervos, e assim o Filho de Deus sai da madre, vem para este mundo, mas não é desse mundo, é de lá, saiu de lá, passa um tempo aqui e volta para lá quando morre. Amém, abençoados? É assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo não é uma fonte de salvação a ser aplicado nas igrejas. O que o Filho de Deus fala, abençoado? O Filho de Deus, ele fala assim, né? O filho... a criança não precisa ser batizada mesmo porque ele nasce sem pecado. Sim, a criança nasce sem pecado, abençoado. Mas aí, os cristãos, os evangélicos, eles falam isso, mas eles cooperam desse evangelho de batismo. Então, muitas das vezes eu não consigo entender isso. Então, estão cooperando com essa lavoura. Eu não, abençoado. Eu sou cooperadora da lavoura de Deus. Da verdadeira lavoura de Deus, que é a sã doutrina. Então, abençoado, o que eles pensam na cabeça dele? A criança nasce sem pecado. Então, batiza com aspersão e imersão, né? Imersão é quando os evangélicos afundam com 12, 15 anos, né? Porque aí na cabeça dos evangélicos, eles pensam que aí a criança começa a pecar. E aí elas já podem, né, aceitar Jesus para que seja salvo. Isso é errado, abençoado. E aí, quando é pequenininho, né, nasce sem pecado, aí lava a cabecinha lá, né, na igreja, para que seja membro da igreja. É errado. Batismo não é fonte de salvação. Então, os evangélicos o cão, ele troca só a coleira. Não tem que se batizar porque a criança nasce sem pecado. Mas o evangélico é que fala isso, né? Aí, depois que tem 12 e 15 anos, 16 anos, pode se batizar, porque está cheio de pecado. Mas o meu assunto não é pecado, esta manhã. Meu assunto é outro. Então, Cristo tirou o pecado do mundo. Estamos lavados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Logo, se estamos lavados e santificados pelo sangue do Cordeiro, somos novas criaturas e a nova criatura não tem pecado. Então, o batismo não é fonte de salvação a ser aplicado num filho de Deus. Amém, abençoados? Colossenses 2:8, Facebook Carmen Macedo, estou lá, tá bom? Coloquei um pouco de ministração lá hoje, abençoados, mas aí o Espírito Santo falou mais e eu vim aqui, né? Colocar mais água no feijão, para vocês ficarem fortes, não é? Comer alimento sólido. Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Tendes cuidado com estes abençoados, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições, que batismo é uma tradição da igreja na terra, né? Então nós não seguimos tradições, nós seguimos o ministério de Cristo ressuscitado. E tradições dos homens, segundo os rudimentos, que é um rudimento, né, da lei. Um rudimento do mundo e não segundo a Cristo. O que é segundo a Cristo? É Romanos 6,3, que nós estamos batizados em sua morte. Esta é a sã doutrina. E não vamos retroceder quanto a este ensino, abençoados. Vou falar pouco hoje. Estou um pouco nervosa, abençoado, porque eu quero que dê tempo de eu falar tudo o que o Espírito Santo me falou, não é? Então, esta é a sã doutrina, abençoado. Então, isto é errado. Quando dizem que tem que levar seu filho para nascer o filho, então ou você leva para fazer o batismo na cabecinha, né, que é aspersão, para que ele seja membro daquela igreja, ou você tem que levar o seu filho
com 12, 15 anos, porque ele já tem autoridade, já sabe o que está falando, já sabe o que está fazendo, já tem ciência das coisas, então pode levar ele para se batizar e mergulhar nas águas, para que ele seja salvo. E aí eles introduzem isso nos filhos de Deus, e aí os filhos de Deus ficam com seus sentidos embotados, achando que tem que se batizar e aceitar Jesus para que ele seja salvo. E isto é errado. Ele veio do céu e ele vai voltar para o céu. Então você leva o seu filho em um ministério, não para apresentar a Deus, porque ele veio de lá. Como você vai apresentar seu filho de um lugar que ele já veio apresentar a Deus, mas Deus já o conhece. Amém? Deus já o conhece. Então você pode levar ele a um ministério, né? Para apresentar a nós. Leve teu filho a um verdadeiro homem de Deus. Leve o teu filho lá no MGA. Se você não tem onde congregar, se você não tem um pastor, leve o seu filho para ser apresentado a nós. Tem uma fala do Jesus de Nazaré, não é, abençoados, ainda vivo em sua carne, que ele fala: traz a mim as criancinhas, pois deles são o reino de Deus. Então traz o seu filho, abençoado. Ainda que nós somos a igreja de Cristo, que já nascemos salvos, que somos de lá, que vamos voltar para lá, ainda existe o congregar, como de costume de alguns. Hoje, graças a Deus, descansamos no reino de Deus, como de costume de alguns. Sabemos que nem todos vão estar na igreja, não é? Sabemos que é costume de alguns, mas há ainda um versículo, uma palavra do Senhor, Hebreus 10, 25, não deixamos de congregar, mas não é isso que faz você ser salvo, estar dentro da igreja, porque a igreja é você. Somos templos do Espírito Santo, somos santuários de Deus. 1 Coríntios 3,16, não é? Então, não embotamos vocês e não deixamos de falar a verdade para vocês, tá bom, abençoados? Então, vamos lá para Efésios 2. Efésios 2, estou um pouco nervosa que eu quero deixar tudo, quero deixar tudo falado aqui, abençoado. Efésios 2, verso 8, o jargão da graça. Efésios 2, verso 8, o jargão da graça. Efésios 2, versículo 8, pois é pela graça que sois salvos, é pela graça que sois salvos. Não pode... Batismo não pode ser a fonte de salvação do Filho de Deus. Vedes que ninguém vos engane, abençoado. Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. É pela fé. O justo, Abacuque 2, né? Eu acho que fala sobre isso. Abacuque 2:4. O justo está vivendo pela fé. Nós somos os justos de Deus, não os injustos. Nós somos os justos de Deus. Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isso não vem do batismo. É dom de Deus. Não das obras, não do batismo. Para que ninguém se glorie. Eu me batizei, então eu estou salvo. Eu estou descansando porque meu filho está na igreja ouvindo a palavra. Eu estou descansando porque meu filho se batizou. Eu estou descansando porque meu filho aceitou Jesus. Ele já era de Deus, abençoado. Descanse no evangelho, mas não por isso. Descanse porque você recebe a graça de Deus. Esse é o descanso. Versículo 10, pois somos feitura sua. Somos feituras de Deus, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então temos que andar na verdade, temos que andar na sã doutrina, temos que andar, entre aspas, né? Andar com a palavra, mente de Cristo. Para que andássemos nela. E por que não estão andando? Porque ainda se fazem batismo. Por que imputa nos filhos de Deus que você tem que se batizar para você ser salvo? E por que não estão andando? Porque não estão falando. Para que você seja uma presa do sistema religioso. Igrejas cheias
e mentes vazias da palavra. Os filhos de Deus com medo de inferno, com medo de não ser salvo, com medo de perder a salvação, então se mergulham nesse rio sujo. A palavra de Deus é rios de água viva que flui do nosso interior. A palavra de Deus arde o nosso coração, abençoados. Vamos lá para 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Vamos para... Deixa eu verificar aqui, abençoados. Vamos ver aqui mais alguma palavra. Isso aqui é o descanso, abençoado. Isso aqui é um descanso. Vamos procurar aqui. Bíblia, papel e caneta. 1 Timóteo. Vamos para Timóteo. 1 Timóteo 1. Verificar se é isso aqui mesmo. Abençoados. Fiz um rabisco aqui, não estou entendendo. 1 Timóteo. Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo não é... Eu vou deixar isso aqui para depois, pessoal, porque eu marquei errado, não é? Depois eu trago para vocês no próximo apostolado. Deixa eu tomar mais um pouquinho de café. Tomando um cafezinho aqui, ó. Tomando um cafezinho. Então, tem algumas coisas que o Espírito Santo nos fala, não é? Deixa eu procurar mais um pouquinho, abençoados, aqui. 9 e 10. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Vamos ver. Não é. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, tendo em vista... Vamos ler isso aqui também, abençoado? Também é uma graça de Deus. Olha, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores. Abençoados, nós somos justos de Deus, tá certo? Então, eu estou fazendo um estudo no Graça sobre Lei, viu, abençoados? A graça de Deus fala muito sobre lei e graça. Então, não perca nenhum mover lá. Tendo em vista que a lei é feita para os justos, mas não para os transgressores. Olha, nós não somos transgressores da palavra, da sã doutrina. Diga, glória a Deus. E rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios profanos para os parricidas, matricidas e homicidas. Não é o meu assunto, mas a gente vai estudar isso aqui depois. Eu estudo isso e trago para vocês. Então vamos, abençoados, ali para 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 15. 2 Coríntios 11, verso 15. Não é muito, pois, os seus ministros. 2 Coríntios 11, verso 15. 2 Coríntios 11, versículo 15. Não é muito, pois, os seus ministros se transformem em ministro da justiça. O fim deles será conforme as suas obras, não é? Então, abençoados, não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. Se transformar em ministros da justiça é aplicar a justiça de Deus, que nós estamos salvos em Cristo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus.
não pela obra que é o batismo. O fim dele será conforme as suas obras. Então, abençoados, o fim nosso que recebemos a graça, o apostolado e o amor de Deus é regozijar, é reinar em vida, diz o apostolado de domingo no Ministério Graça e Apostolado, YouTube, Ministério Graça e Apostolado, estamos lá. O nosso fim é reinar em vida, amém? Deixe para morrer não, abençoado. Recebemos a graça e reinamos em vida. Recebemos a graça e reinamos em vida, amém? 2 Coríntios 12, 2. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, os quais não é lícito ao homem nem falar. Mas Paulo falou muitas coisas. Eu conheço um verdadeiro homem de Deus. Graças a Deus, Deus me levou ao verdadeiro homem de Deus. Não o conhecendo segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Não tem um pastor para levar a sua criança a apresentar a nós do MGA, Ministério Graça e Apostolado? Eu conheço um homem no corpo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Eu conheço um homem em Cristo, um verdadeiro homem de Deus. No corpo não sei, fora do corpo não sei. Eu conheço um verdadeiro homem de Deus. Leve sua criança a ser apresentado a nós. Amém? Ela já nasce salva, ela já nasce no corpo, ela já é do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu conheço um verdadeiro homem de Deus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo. Nós do MGA imitamos a Paulo. Porque Paulo há 14 anos subiu para receber uma revelação. E nós recebemos esta revelação. Nós recebemos e nós somos imitadores do apóstolo Paulo. Assim como Paulo imitou a Cristo ressuscitado. Paulo foi um homem guiado pelo Espírito Santo, assim como nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Assim como nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque querem escravizar os filhos de Deus, prender os filhos de Deus no sistema da religiosidade. Serás uma presa fácil para os tais. O apóstolo Paulo, ele diz, não é? Aos mais excelentes apóstolos, eu acho que era essa pregação que eu estava procurando, abençoados, mas Cristo me lembrou, não é? Paulo, ele diz, não me considero inferior aos mais excelentes apóstolos, porque Paulo recebeu a revelação da graça, não é? Então, Paulo disse, eu não me considero inferior aos mais excelentes apóstolos, a Tiago, a Pedro, a João, porque Paulo subiu até o terceiro céu e recebeu a revelação da graça em Cristo Jesus. Paulo recebeu, Tiago não recebeu, Pedro não recebeu, João
não recebeu. Isso, abençoados, não tem o que contestar. Quem recebeu a graça foi o apóstolo Paulo. Então, nós somos imitadores do apóstolo Paulo. Leve seu filho para nós conhecermos. Nós, os membros do corpo de Cristo. Graça e paz, abençoados. É este o Evangelho. Não deixe que ninguém vos escravize. Seja feliz com a verdade. Eles querem embotar os seus sentidos, não lhe falando a verdade, para que a igreja esteja cheia. São presunçosos, são orgulhosos, não querem ouvir a Paulo, não querem ministrar o evangelho do apóstolo Paulo. Não querem ouvir, não querem aplicar a sã doutrina na igreja. Não são todos abençoados, são alguns. Alguns estão no evangelho da circuncisão. Gálatas 2, a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão. E a Pedro o evangelho da circuncisão, aquele que faz batismo. Mas quem recebeu a graça, quem subiu até o terceiro céu, foi Paulo. Não foi Pedro, não foi João e não foi Tiago. Não foi Mateus, não foi Marcos, não foi João. Não foi abençoado. Então é preciso, há um princípio para entender a graça. Não foi Marcos, não foi Mateus, não foi João, não foi Lucas. Lucas escreveu Atos. Atos é um livro que está cheio de rudimentos. Atos, você não pode ir por Atos. Ah, mas eu vi ali em Atos que Pedro também, esses dias eu estava lendo que Pedro também foi enviado aos gentios para aplicar o evangelho. Sim, Pedro foi. Mas não leve em consideração, porque Mateus 10 fala que Pedro, estes são o nome, Mateus 10, não é? Estes são os nomes dos discípulos de Jesus de Nazaré. Romanos 7,4 fala que nós somos de outro. Lê lá, Romanos 7,4. Então, estes foram enviados de Jesus Cristo, apóstolos que ouviram Jesus Cristo naquele tempo, antes de Cristo. Eles ouviram, então isso mesmo eles falam, mas não deveriam estar aplicando nos gentios. Né? Então, Pedro até então não há nenhuma condenação em nós, não há condenação em Pedro, porque Pedro não recebeu a graça de Deus. E agora, abençoado? Não estão recebendo? Agora tem quem fale. Não estão recebendo a graça de Deus? Tem quem está recebendo, só não querem ministrar, para que suas igrejas sejam cheias de pessoas vazias em uma religião e não pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Porque se as pessoas forem guiadas pelo Espírito Santo, elas vão sair da igreja, porque a igreja é ela. Então o medo hoje é este, de que a igreja se esvazie, porque a igreja somos nós. Então o medo hoje dos pastores, penso eu, que é de suas igrejas esvaziarem, as igrejas paredes, se falarem a verdade. Então, e é provável mesmo que as igrejas se vaziem, sabendo nós que nós somos o templo do Espírito Santo, não é? Então, abençoados, não vão falar a verdade. E aí os templos, os santuários de Deus estão vazios da palavra. Pedro, ministro da circuncisão. Pedro conhece o evangelho de Jesus de Nazaré, segundo sua carne. Mas hoje, nós que somos de outro, do Cristo ressuscitado, estamos com o apóstolo Paulo e a revelação está com ele, nós somos de outro. Não há batismo
para que você seja salvo, ou justificado, ou santificado. Então, Hebreus 10:10, e é nesta vontade que estamos sendo santificados pela água, essa que purifica nossa mente, nosso corpo, a água viva, palavra viva, poderosa e eficaz e que não volta vazia. Creio, por isso eu falo. E o justo, Hebreus 10:38, assuma sua posição em Cristo abençoado. Hebreus 10:38, porque se você olhar por vista, se você olhar o exterior e não olhar o homem interior que está lavado e santificado, você manda todo mundo para o inferno. O pastor, é assim que eles estão falando. Se hoje você não aceitar Jesus, se hoje você não se batizar, você vai para o inferno. E é hoje, hein? É deboche isso, abençoado? Cristo passou por muito mais. E se você não se santificar hoje, tomando a Santa Ceia, você vai para o inferno. Olha a condenação. E Cristo tirou a condenação. Romanos 8. Não há nenhuma condenação em nós. Abençoados, combate o mal com o bem. E você vai para o inferno hoje. Eu ouvi aí um pastor. A gente anda aí na internet, né? A gente ouve. Então, olha, o cristão hoje vai na igreja para ouvir palavras inefáveis, palavras que vêm do Cristo, e ele vai e ouve condenação. Por isso que está todo mundo com medo de perder a salvação e com medo de ir para o inferno. O inferno não é preparado para nós, abençoados, que somos os justos de Deus. O inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Nós somos os filhos de Deus. Eu não recebo essa palavra, abençoada. E nem coopero, e nem sou dessa lavoura. Graças a Deus, Cristo me tirou dessas chamadas igrejas. Igrejas que aplicam um pouquinho da palavra, da verdadeira palavra, mas também aplica a condenação. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo está vivendo da fé. Se ele recuar, minha alma, disse Deus, diz o Espírito Santo, minha alma não tem prazer neste. Então, você tem que crer, você tem que ter fé. Porque eu tenho que me batizar. Todas as igrejas se batizam. Um dia eu pensei assim, abençoados. E eu estava numa igreja em graça. Foi difícil, o Espírito Santo, mas graças a Deus o Espírito Santo me revelou a verdade. Graças a Deus, obrigada, Senhor. E um dia eu estava em uma igreja em graça, onde não realizava batismo, mas aquilo ali trazia condenação para mim. Nossa, mas toda igreja batiza, essa aqui não. Saí, fui uma igreja da lei. Batizei, e aí o Espírito Santo fez a obra. Batizei em outra igreja, me afundei nas águas, não é? Essa igreja era da lei. E depois o Espírito Santo me tirou dessa igreja da lei e me trouxe para a igreja da sã doutrina, MGA, Ministério Graça e Apostolado, como verdadeiro homem de Deus, ministrando para nós, apóstolo Marcos Gomes, o enviado, o justo de Deus, o homem de Deus, que está imitando a Paulo, que está imitando a Cristo, o ressuscitado, que está sendo guiado pelo Espírito Santo. É lá que eu estou, Ministério Graça e Apostolado, e eu dou graças a Deus, porque Cristo me tirou do mal, porque este é um mal, abençoado. Este é um mal sendo aplicado na igreja de Cristo, que somos nós, que é vocês. Então, combata o bem, combata o mal com o bem. Graça e paz a todos vocês.